Desafios do aquecimento global de volta aqui na Rádio Mundial. Você que acompanha aí 95,7 FM, 660 AM. Nossa programação, marca aí, vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da manhã, toda quarta-feira ao meio-dia e toda quarta-feira às 10 da noite, das 10 às 11 da noite e toda sexta-feira das 7h30 da manhã às 8 horas da manhã. Falando sobre esse tema que hoje ainda está lá nas cúpulas de governo, das grandes empresas, né? Falando sobre o que é o aquecimento global, quando a gente lê aquelas cifras do mercado de carbono, que o ano passado movimentou 116 e não sei quanto bilhões de dólares. Como que eu, você dona de casa, consumidor, você empresário, cidadão, estudante, como é que a gente pode fazer alguma coisa efetiva para ajudar a combater o aquecimento global? Além daquelas, né, aquelas dicas tradicionais, né? Troca suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Se você usar um carro flex e usar o etanol é muito melhor, né? Faz a separação do lixo, aquelas coisas que para todo lugar que você lê tem essas dicas. Então a gente fala no nosso programa sobre a questão do consumo, né? O consumo sustentável, e a gente quer colocar no ar para vocês brevemente aquela história do consumo neutro de carbono. Quem acompanha a programação já sabe disso. A gente fala muito desse tema porque esse projeto, esse programa tem essa função de estar criando essa cultura pouco a pouco. Por menos que a gente esteja, né, por menor que seja o nosso trabalho aqui, o efeito que nós estamos querendo causar assim, na sociedade, eu acredito que é uma coisa muito positiva. Ela é de 0 a 100 a 100%. Por quê? Porque não tem nenhuma outra iniciativa igual a nossa, de um programa de rádio, numa rádio popular, tentando levar esse assunto para a população. E eu vou comentar sobre essa questão do consumo com a Laura, que está aqui comigo. Você acompanhou a entrevista com ela no primeiro bloco. E eu quero continuar o assunto aqui no segundo bloco, e daqui a pouco, lá na frente, eu quero puxar essa questão do consumo. Vamos ver como é que a gente vai encaixar isso no nosso bate-papo aqui. Se você está ligando a rádio agora, então deixa eu fazer um resumo rápido da Laura Valente de Macedo, que é diretora regional do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. E eu vou passar para vocês também o site da entidade, o site do ICLEI. No final aqui eu falo o site. A Laura vai passar para vocês porque ela está aqui do meu lado. A Laura, arquiteta, autora, docente, consultora, mestre em ciência ambiental pela USP e em gestão ambiental pela Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, né? É isso, Laura? É isso. E com bolsa do Conselho Britânico, ela é diretora regional para a América Latina e Caribe do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e coordenadora da campanha Cidades pela Proteção do Clima na América do Sul desde setembro de 2002. Ou seja, é a pessoa indicada, é a pessoa certa para falar para nós sobre o engajamento dos governos locais, né, as prefeituras, né, as comunidades, nessa questão da mudança climática. Então, a gente falou no primeiro bloco dos passos que as cidades... nós falamos do primeiro passo, do segundo passo, e você vai falar do terceiro agora, não é isso? Isso. O terceiro passo é o plano de ação climática, que é você fazer um planejamento sobre como você vai conseguir atingir aquela sua meta do segundo passo. Então, assim, eu vou reduzir, eu não posso mexer na área de transporte, mas eu posso mexer no lixo, eu posso melhorar meu aterro sanitário. Então, eu posso melhorar o aterro sanitário queimando o metano que esse aterro sanitário emite, ou eu posso, além de queimar o metano, eu posso transformar ele em energia, que é um duplo ganho, é uma energia limpa, né? As pessoas podem estranhar, como que você pode dizer que a energia do lixo é limpa, considerando que o lixo é sujo? O lixo não é sujo, o lixo é recurso. Exato. Né? E ele é um recurso riquíssimo. Então, aquilo que a gente não consome e deita fora, como diziam os portugueses, ele não é lixo. Ele é simplesmente, ele não serve para o seu uso humano naquele momento, mas ele pode ser ou reutilizado, ou reciclado,
ou convertido em alguma outra forma, porque a gente sabe, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que tal transformar em energia? Né? Pois é. A gente é tão carente de energia, as nossas sociedades são tão dependentes de energia, eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas em 2003, se não me engano, teve aquele blackout. Já houve vários blackouts, acho que todo mundo lembra como dói ficar com cortes de luz, né? Mas antes disso teve um blackout nos Estados Unidos, e em Toronto, ali na costa leste dos Estados Unidos, e pegou também uma parte do Canadá. Eles ficaram um dia inteiro sem energia. Eu estava lá, por um acaso da natureza. Não, brincadeira, mas eu estava lá porque eu estava em Toronto fazendo um treinamento. A sede do ICLEI Mundial é em Toronto. E eu fui pega no aeroporto. Nossa. Na hora de embarcar, fazendo check-in, eu fiquei com a minha malinha na mão, o aeroporto apagado, todo mundo correndo para cima e para baixo sem saber o que fazer. Foi uma experiência bizarra, porque a gente ficou, depois disso, voltou todo mundo para Toronto, porque não pôde embarcar. Nós ficamos 3 dias lá sem poder embarcar. Foi um caos. Nossa. Um caos. Não dá para descrever. Agora, como eles são muito civilizados, obviamente, foi um caos controlado, né? As pessoas se comportaram muito bem, ninguém virou selvagem porque estava sem energia. Mas quase, viu? Como era verão, as pessoas ficam muito bem-humoradas no Canadá, no verão, né? Porque o verão lá dura 2, 3 dias. Brincadeira. Aliás, está durando cada vez mais tempo, vamos combinar, né, Kim? Sob esse ponto de vista, eu acho que para eles é até melhorzinho. Nós temos aí, falando do Canadá, muita gente do Canadá, porque eu falei no final do primeiro bloco, eu falei sobre a Ecovila Caminho de Abrolhos, que esse empreendimento que fica no extremo sul da Bahia. E nós temos um grupo grande de pessoas do Canadá, principalmente poloneses, italianos, acho que são agora, já passou de 20 compradores dos terrenos da Ecovila e já começaram as construções. E é uma espécie de um êxodo já, querendo, sabe aquelas mudanças climáticas extremas que tem lá no Canadá, mais 40 graus, menos 40 graus? Eu aprendi com eles, que eu nunca estive lá. E eles querem um lugar diferente, então não sei se a gente pode chamar isso, acho que não, né? Refugiado do clima já é outra coisa. Mas que o clima, ele foi um motivo das pessoas de lá mudarem para a Ecovila Caminho de Abrolhos, isso foi porque eles falaram para mim. Porque esse contraste de menos 40 graus numa época, e depois você ter mais 40, eu não faço nem ideia do que é isso. O que é menos 40 graus negativos? Né? Não, mas a gente sente na pele também, quem mora em São Paulo sente, né? Você tem diferenças de 15 graus no mesmo dia, no prazo do dia, né? Não chega a ser as 24 horas do dia. De 12 a 15 horas num dia em São Paulo, do paulistano, ele experimenta 4 estações do ano, no mesmo dia de 14, 16 horas. Então vamos à energia do lixo. Voltar ao assunto. Então, a energia do lixo é um tema favorito. O que se pode fazer com o lixo? É uma tristeza que a gente não tem essa visão. Os canadenses, a propósito, novamente, têm experiências fantásticas de geração de energia a partir do lixo. Eu conheci tem um dos compradores que participou da Ecovila, retomando esse assunto novamente, é um italiano que ele mora lá em Toronto, inclusive. Eu esqueci o nome da empresa dele, mas ele é especializado nessa área de reciclagem. E é grande parece que é um dos maiores lá. E ele quer trazer essa tecnologia e implantar lá no nosso empreendimento. Em Nova Viçosa, olha que legal. E o que eu ouvi falar deles é que o Canadá é um dos mais avançados nessa área de sustentabilidade. Bastante. Mas olha, todo mundo assim, lógico, as pessoas tendem a divulgar os seus bons feitos, né? Eles têm problemas ambientais, sim, tem problemas, tem bastante graves, mas eles têm essa noção que algo precisa ser feito.